Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu convido você, vem tomar um café comigo. Samir, precisamos de um bom administrador para o Corinthians e que não pague altos salários, eu também acho, hein? Enfim, né, velho? Tanto assunto que vocês querem falar aqui. Vamos começar pelo time, né? Hoje. Vamos começar pelo time. Por quê? Corinthians enfrenta o Mirassol. Teremos Memphis Depay em campo? Será que teremos? O que me surpreende é faltando algumas horas, né, para a partida, o Memphis ainda é dúvida. É impressionante. E eu ouso dizer, tá, que não depende mais do departamento médico, porque o departamento médico está liberado, né? Depende dele, né? Dele achar que agora vai dar, assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é um bastidor importante. Ou não é importante, mas do mesmo jeito eu vou falar. O Memphis e o Garro estão assim, ó. 3 fontes me falaram isso. Estão assim, ó. Vivem conversando, dizem que eles vivem cochichando dentro do clube. Ah, Samir, e daí? Que notícia é essa? Só tô falando, só tô comentando. Viraram melhores amigos. É bom, né? Porque tinha uma treta, né? Por causa da camisa, lembra? Né? O Garro ficou injuriado porque perdeu a 10, né? Foi para 8. E tinha esse problema aí com o Memphis, né? Acho que era algo declarado, tá? E os dois agora estão assim, ó. Só. O meu medo apesar que dos dois eu não sei quem é pior nesse sentido, mas o Garro tomou uma posição esse ano que não jogaria mais com dor, né? Imagina se ele falou isso pro Memphis, o Memphis falou, quer saber? Eu também. Pronto, ninguém joga mais esse ano. O Renato Augusto que esteve aí na Neoquímica Arena, ele já tinha falado isso para alguns jogadores e voltou a falar agora, pessoas próximas aí, amigos que a gente tem em comum. Ele falou o seguinte, eu jogo com dor desde os meus 12 anos. O Renato Augusto falou, jogador joga com dor. Aliás, o Renato um dia vai ser técnico, né? Eu acredito que o Renato um dia vai ser técnico do Corinthians. Acho que se fosse técnico hoje, ele ia falar isso pro Garro. Escuta, Garro, o jogador joga com dor. Desde os meus 12 anos eu joguei com dor. Porque se o jogador tem uma lesão é uma coisa. O jogador querer jogar agora só se for para jogar sem dor nenhuma, aí já é outra. Tá? Aí já é outra. Então, tanto que eu tô falando isso, vocês sabem que é verdade, né? Porque vocês me conhecem, ó. Renato sempre jogou com o joelho estourado. Vocês sabem o histórico do Renato Augusto, né? Se o Memphis não jogar contra o Mirassol, não deveria ir para a seleção também. Falta de respeito com o clube que paga seus salários. Estou total de acordo com o meu querido cafezeiro, tá? O Memphis foi convocado pela seleção holandesa, né? Ele que está em fase de transição aí com edema na coxa, né? O Ronald Koeman, né? Convocou ele, né? Visando aí visando a Copa do Mundo, né? Que é a data FIFA, né? A data FIFA. Então o Memphis está convocado, né? Pela seleção, né? Da Holanda, tá? Já entrando aí na fase final, né? Das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Holanda enfrenta a Malta fora de casa no dia 9, na quinta-feira, tá? E depois recebe a Finlândia no dia 12, no domingo, né? Atualmente a Holanda do Memphis lidera o grupo G da fase classificatória com 10 pontos, né? Então a Holanda vai estar na Copa do Mundo com certeza e teremos o Memphis na Copa do Mundo. Tá, a mesma quantidade aí que tem a segunda colocada no grupo, que é a Polônia, né? O primeiro de cada chave garante, né, a vaga automática, enquanto, né, os segundos colocados vão para uma repescagem, tá? Além do Memphis, o Corinthians tem mais
mais um jogador representado, né, em seleções, que é o Hugo Souza. Lembrando que o José Martínez não foi convocado, o Carrillo também não pode ser convocado. Enfim, o Memphis está convocado. E o jogo é no domingo e é na Holanda, né? Então dá para o Memphisinho voltar, né? Tranquilo, e jogar o jogo na Vila Belmiro. Então devemos ter o Memphis na Vila Belmiro, né? Agora, contra o Mirassol, o que eu vou falar aqui não é uma informação, tá? Mas é um entendimento que eu tenho. Deixa eu ligar o Lázaro aqui. É um entendimento que eu tenho, um discernimento que eu tenho, depois de analisar várias informações que eu tenho. E o que eu vou falar agora? Para mim, o Memphis não quis jogar para chegar voando para a seleção dele. Tá? É minha opinião. Porque eu tinha ótimas informações que quando ele se lesiona, a lesão era para uma semana fora só. Aí houve uma conversa com ele, departamento médico, departamento físico, fisioterapia, aquela coisa toda. Bom, como ele já teve uma sequência de lesões musculares, vamos fazer um trabalho legal com ele, para ele voltar 100%. Nada tira da minha cabeça que o Memphis Depay não jogou mais com a camisa do Corinthians desde o Atlético Paranaense, porque ele está se preparando para a data FIFA. A Holanda está em primeiro na sua chave junto com a Polônia em pontos. Ele sabe disso. Então a Holanda não está com a vaga garantida, pode ir para uma repescagem. Para mim, o Memphis se resguardou para a sua seleção. E digo mais, hein? Se ele jogar contra o Mirassol, ele não vai dar o seu máximo. Ele não vai dar 100%. Tá? Não vai dar 100% do que ele pode entregar. Aliás, isso é uma coisa que o torcedor corintiano, que eu falo com o público corintiano, mas isso no torcedor geral, pode começar a observar em jogos véspera de data FIFA. Normalmente o convocado, com algumas exceções, faz um joguinho meio mequetrefe, meio meia boca, tá? Então, para mim, ele, se jogar, e eu vou confirmar isso para vocês no Café da Fiel logo mais à noite, porque o treino é à tarde, né? O treino é à tarde, então no dia de chegar lá no CT agora, lá, que ninguém vai falar, o treino é à tarde, eu vou explicar para vocês se ele vai jogar ou não. Se ele jogar, nós vamos ter que ficar de olho para ver se ele vai se entregar muito. Porque ele pode se resguardar também para sua seleção. Então, assim, você pode discordar, porque futebol é isso. Desde a época dos botecos que eu jogava sinuca, cacheta, truco, e ficava nos botecos da vida. Eu sempre quebrei o pau de discutir sobre futebol, então não tem problema nenhum. Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu, Samir Carvalho, não é informação, é um discernimento, um feeling que eu tenho em relação ao caso Memphis. Para mim, o seu Memphis Depay, ele, né, não jogou pelo Corinthians nos últimos jogos. Por quê? Não jogou contra o Sport, não jogou contra o Flamengo e não jogou contra o Inter. 3 jogos, para mim ele se resguardou para chegar 100% voando, né, para a sua seleção holandesa, tá? É o que eu penso. Não tem problema nenhum, repito, de você discordar. É o que eu penso em relação ao Memphis, tá? O meu amor com o Memphis acabou. Não tô falando que eu quero que ele vá embora. Eu acho que ele é um jogador importante. Tecnicamente, é o melhor jogador que o Corinthians tem. Mas eu que fui chamado de passapano do Memphis aí por cerca de 6 meses, 7, 8 meses, cansei, tá? Cansei. Não é que eu mudo de opinião, né? Eles que mudam de postura, eles que mudam de futebol. Eu cansei, sinceramente eu cansei. Eu acho que quando eu vejo alguém querer ser mais do que a entidade, ser mais do que essa camisa, pra mim acabou, velho. A minha admiração em relação ao Memphis acabou. Fica o Samir torcedor, que vai torcer por ele porque ele defende a camisa do Corinthians. Não vou torcer por ele na Holanda, vou torcer por ele quando ele vestir a camisa do Corinthians. Mas a minha admiração em relação a Memphis Depay acabou. Um cara que... e se você começar com um papinho, né? Tá perseguindo o cara, é só lembrar um monte de informação que eu dei sobre ele.
Cara, o Memphis é um excelente profissional, o primeiro a chegar, o último a sair, trata todos muito bem, é super educado, papapá, tecnicamente ele é absurdo. Enfim, é só lembrar o período que eu falava essas coisas e me chamavam de passar pano. Então não vem com papinho agora que não vai colar, entendeu? Porque quando o cara tava fazendo tudo certinho, eu tava lá pra elogiar tudo. E agora, meu irmão, sabe, pra mim acabou a admiração. Eu não tenho admiração hoje mais pelo Memphis, sabe? Por conta de tudo isso, né? Por conta de tudo isso que tá acontecendo. Um cara chato que não quer jogar, só quer falar, só quer Instagram, enfim. Então pra mim, sabe, mas ele tá lesionado. Cara, se o jogo do Sport fosse contra o Cruzeiro, ele jogava. O do Sport, hein? Se o jogo contra o Flamengo fosse o Cruzeiro da semifinal, ele jogava. E se fosse o Inter, o Cruzeiro o Inter, ele jogava. Entendeu? Então, vai correr muito pela Holanda. Ele tem 100% de aproveitamento e participação de jogos pela Holanda na temporada 2025, tá? Então, esse é o Memphis, entendeu? É um cara que, né, também teve esses problemas de salário, que uma hora ia acontecer. O Memphis, cara, ter problema de salário é uma coisa que era inevitável, né? A gente só era uma notícia que ia rolar, tá? É uma notícia que ia rolar. A gente só não sabia quando, o atraso de salário. Tá? Essa questão aí do Memphis, né? Envolvendo aí as suas participações em jogos pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? E agora vamos aguardar, né? Vamos aguardar, ver se ele joga contra o Mirassol. Se ele jogar contra o Mirassol, dá pra gente imaginar. Vamos colocar o Campinho. O Campinho voltou. O Campinho voltou. Salve a corintiana. Né, gente? Memphis Depay convocado para enfrentar Malta e Finlândia aí pelos Países Baixos, né? Seleção holandesa, né? E com isso, né? Novamente aí mais uma incerteza para o jogo de amanhã, ou melhor, né? O jogo aí contra o Mirassol, né? Enfim, né, gente? Na minha opinião, eu acho que se o Memphis ele entrar em campo hoje contra o Mirassol, né? Eu acho que não vai ser por muito tempo, não. Porque ele já deixou claro aí que a prioridade dele é a seleção. Deixou claro isso na prática, né? Querendo ou não aí. A gente vê que lá ele é craque, né? Faz hat-trick, faz um monte de coisa e aqui tenta bater pênalti de cavadinha, né? Mas enfim, é bem triste isso, né? Ver que o Memphis, ele mesmo ganhando salário gigante aqui, ainda acha que a seleção holandesa é muito melhor. Enfim, né, Fel?